Neste webinário, vamos realizar então um exercício prático de criação de uma nave industrial. Este webinário insere-se numa série de 8 unidades temáticas em que se abordaram assuntos de utilização do programa Tricalc e agora, então, nesta unidade 7, vamos fazer então a elaboração de uma nave industrial. Este exercício permite fazer a aplicação prática de alguns conhecimentos já adquiridos nos anteriores dias e, neste caso em concreto, vamos aplicar essencialmente a função de nave industrial. Vamos fazer a apresentação agora em primeiro lugar do que é que nos propomos fazer neste exercício e a seguir vamos então à sua resolução prática. Neste exercício, vamos querer fazer uma pequena nave industrial com um vão de 20 metros, o vão principal da nave 20 metros, o vão entre pórticos de 6 metros, de afastamento entre cada pórtico, e em que a altura no beirado seja de 5 metros, ou seja, esta altura aqui, 5 metros, e que a altura da cumieira total seja de 7,5 metros. As madres, vamos considerar o afastamento entre madres de 1,5 metros. Para fundações, vamos considerar as sapatas simples, poderão estar unidas, por exemplo, com linteiros de fundação entre si, e com botão C2530 e ASA 400, sendo que a tensão admissível do terreno 0,3 megapascais. É um edifício que no seu interior vamos depois querer modelar uma laje, aqui no seu interior, para fazer a criação de uma zona de escritórios. Os regulamentos que vamos aplicar será REBAP, RSA e Eurocódigos. Vamos também introduzir ações sobre este modelo, dos quais vamos destacar ações na cobertura, 0,3 km², e sobrecargas na cobertura de 0,3 km². A nível de correções de forma para o vento, vamos aplicar o esquema que aqui está indicado, portanto 0,7 para a ação quando o vento atua numa fachada diretamente e 0,2 quando atua na fachada oposta como sucção. Nas laterais, sucções de 0,5. A nível da cobertura, vamos aplicar esta lógica quando o vento atua numa direção, a água que recebe o vento tem uma sucção de 0,6 e a outra uma sucção de 0,3. Isto são valores que não têm relação direta com o regulamento, nem com as dimensões desta estrutura, são apenas para efeitos de exercício. Portanto, estes valores devem sempre ser revistos e obtidos da regulamentação que selecionem, ou seja, se trabalharem com RSA, deverão consultar as correções de forma segundo o RSA. Se trabalharem com Eurocódigos, deverão utilizar a respectiva regulamentação para obter estes valores. Aqui, para este exercício, vamos assumir estas considerações apenas para efeito de resolução. Vamos então ao Tricalc. E no Tricalc, para fazermos a introdução de uma estrutura, a primeira função a executar será fazer fecheiro novo, para que possamos então criar uma nova estrutura. Vamos chamar, por exemplo, nave W1. Pronto, é o nome que vamos dar aqui ao nosso exercício. Para quem trabalha com estruturas metálicas é muito importante que selecionem com uma precisão de coordenadas a indicação de milímetro, porque vai permitir que consigam ter a precisão de rigor de execução que é necessária para esse tipo de estruturas e também a nível das coberturas, a nível todo do acerto da estrutura, terão muito mais precisão também do que trabalharem em centímetro. Centímetro é uma boa medida, talvez para edifícios de betão, mas para edifícios metálicos, claramente, o milímetro é a unidade de base preferencial. Nas propriedades de uma estrutura, podem sempre identificar, no resumo, qual é que é o nome do projeto, por exemplo, nave industrial, qual é que é a estrutura, por exemplo, é um armazém de logística, qual é que é o autor do projeto, gabinete de projetos SA, a organização, portanto, a empresa que for, a empresa XPTO, e comentários que queiram deixar ao projeto. Todos estes dados que vocês registram poderão depois ser utilizados para preenchimento das legendas e também para ficar para a vossa referência no futuro quando quiserem consultar.
Na estatística tem a informação estatística da estrutura que forem criar, o tempo de trabalho, o tempo de edição, o número de elementos que a estrutura vai ter. E tem aqui o estado de cálculo da estrutura, quando ela for executada, vai aparecer aqui então o estado de cálculo que já esteja feito, o que é que já está calculado. Okay? Vamos então aceitar. E temos então aqui a estrutura criada de raiz. Portanto, aparece-nos aqui o nosso sistema de eixos, x e z plano horizontal, y eixo vertical. Vamos então avançar com a criação da geometria. A nível de geometria, a principal função para criar uma nave industrial será aqui a função de nave, malha piramidal e também a de rede. São funções muito interessantes. A de rede permitiria criar uma rede ortogonal, indicando as distâncias em cada eixo. Por exemplo, tem um vão de 6 metros, um vão de 6 metros, outro vão de 6 metros e, por exemplo, tenho uma altura de 5 metros. E tenho, por exemplo, dois vãos de 10 metros noutra direção. Ou seja, na direção horizontal defini 3 vãos de 6 metros e 2 vãos de 10 metros. Na vertical, pus 5 metros de distância. Até vou por aqui mais uma no outro eixo. Portanto, 4 distâncias de 6 metros, 2 de 10 metros na horizontal na direção perpendicular e 5 metros de altura. Podíamos mandar gerar esta estrutura. Ok? Temos aqui a vista sul, podemos pôr a vista em perspectiva. Temos aqui também. Por exemplo, poderíamos querer criar daqui uma nave industrial. Portanto, podíamos nó eliminar estes nós que aqui estão e nó translação. Isto é só apenas um exercício só de exemplo, não é necessário ninguém que esteja a acompanhar estar a executar esta função. Vou pôr aqui então agora, por exemplo, 2,5 metros de altura, que quero subir sem cópia estes nós. Pronto. E então fizemos uma translação, geometria nó translação, desta situação, conseguimos criar uma nave industrial a partir de uma rede. Também poderíamos criar uma rede, por exemplo, posso aqui fazer, isto é só um exercício só explicativo, portanto, posso fazer aqui edição, copiar este bloco da estrutura e dar aqui um ponto de inserção. E agora poderia fazer uma coisa, poderia fazer aqui uma rede, esta rede aqui, por exemplo, e, por exemplo, por aqui a dizer que era um edifício de habitação que tinha por baixo, um edifício que tinha por baixo. Portanto, posso pôr aqui vários pisos. Aqui, por exemplo, podia pôr vãos de 5 metros. Ok? E então, agora edição colar. Edição colar. E podemos colar então o outro edifício por cima do anterior. A única solução que faltava aqui era só tirar aqui estes apoios que vieram da outra estrutura inicial. Basta chegar aqui a apoios e pôr livres. Pronto. Então temos aqui uma estrutura, poderia ser uma estrutura metálica colocada por cima de outra qualquer estrutura. Também poderia ser utilizada a função de malha piramidal. Por exemplo, poderíamos aqui, por exemplo, apagar esta cobertura, nó eliminar, apagamos aqui estes nós da cobertura e poderíamos agora fazer um outro tipo de estrutura, por exemplo, geometria, uma malha piramidal. E, portanto, a malha piramidal permitiria aplicar aqui os módulos de separação em cada um dos eixos, o número de módulos que queríamos em cada eixo e o ponto de inserção. O ponto de inserção poderia capturar a estrutura onde é que eu queria fazer essa introdução. Neste caso aqui, vãos de 2 metros. Poderia colocar na direção de Z 10 vãos destes. E na direção de X, por exemplo, pode ficar só este aqui, 6 módulos. Podemos identificar aqui as secções também, aceitar. Portanto, o programa criaria uma malha triangulada automaticamente neste modelo. Portanto, queria limitado o modelo com esta malha. Obviamente que isto depois poderia levar secções, poderíamos dar secções aos elementos. Pronto. E trabalharmos aqui a nossa estrutura. Portanto, mas isso são, lá está, funções de rede, funções de malha piramidal, era só mesmo para referir que também é aplicável para estruturas metálicas, não é exclusivo para nenhum material, portanto, a estrutura que aqui está pode agora conter o material que quisermos. Portanto, vou agora apagar isto aqui, portanto, voltar então ao ponto inicial. Até faço aqui uma estrutura nova, até fazer aqui o reverter. E fazer aqui uma estrutura nova. Vou deixar esta estrutura aqui guardada. Estrutura, por exemplo, chamada nave
W2. Pronto. Isto foi uma explicação só para que tenham noção de que para criar naves tutoriais não existe só a função de nave. Podem fazer qualquer modulação, podem alterar tudo o que já está feito, aquele exercício inicial que ali fizemos, podemos alterá-lo e fazer qualquer introdução. O menu de nave tem a grande vantagem de poder logo criar naves industriais a partir de dimensões que vocês tenham. Se quiserem importar um fecheiro BIM, poderiam trazer um fecheiro BIM de alguém que vos fornecesse já o modelo feito, e era só importá-lo e calculá-lo aqui. Da mesma forma, quando tiverem um modelo feito, podem o exportar em BIM para qualquer colega, qualquer arquiteto que necessite da modelação do edifício para depois trabalhar sobre ela. Portanto, há esta possibilidade também de trabalho. E, obviamente, que também poderiam ir buscar, como já vimos noutros webinários, a possibilidade de irem buscar desenhos, desenhos raster, desenhos de CAD, vetoriais, e usá-los como referência. Também vimos num dos webinários também que já há a possibilidade de importar desenhos de XF. Poderiam importar um desenho esquemático vindo de CAD, como já foi feito aqui num webinário, um exercício. Vou só aqui fazer essa repetição. Por exemplo, alguém que desenha uma nave industrial num programa de CAD, um pórtico, por exemplo, basta desenhar um pórtico, colocá-lo aqui. Caso o pórtico não esteja no verdadeiro plano, podemos usar a função de nó, translação, e fazer aqui uma rotação de 90 graus. Portanto, 90 graus. Okay? Rotação. E, portanto, indicamos 2 pontos para dar o eixo de rotação e selecionamos o que é que queremos rolar. E agora, com a mesma função de translação, podemos fazer aqui vãos de 6 metros, por exemplo, 4 cópias, e fazemos aqui a translação. Por aqui 0, translação deste pórtico, ou seja, repetíamos então este pórtico. Portanto, outra forma de fazer estruturas, naves ou estruturas metálicas. Portanto, qualquer tipo de estrutura, qualquer material, mas é uma outra forma de trabalhar. Vou fazer aqui então agora a estrutura final que vamos agora fazer, que é, e levar para cálculo, que é a nave W3. Portanto, este é que será o nosso exercício que vamos usar a função de nave. Portanto, vimos então que havia bastantes formas de criar estruturas, recapitulando, a função de geometria rede, a função de malha piramidal, a função de nave vamos ver agora, a possibilidade de importar ou exportar modelos em BIM e a possibilidade de importar desenhos feitos em CAD, quer seja um esquemático para importação direta, quer seja um desenho de referência para ficar como malha para trabalhar sobre ele aqui no programa. Vamos então utilizar a função de nave neste exercício. Bom, a função de nave tem aqui uma série de naves já preparadas para trabalhar. Temos uma nave de 2 águas, simétricas ou não simétricas, depois nas opções dá para configurar. Podemos pôr uma nave só com uma água, e depois é possível configurar se queremos asnas, se queremos pórtico simples, etc. A nave com dente, portanto dente de serra, portanto podemos ter aqui uma nave com os dentes verticais, inclinados, portanto é uma questão de definição nas opções da nave. Uma estrutura, digamos, pode-se dizer isto, os sombreamentos de parqueamento, por exemplo, torre com 2 braços, outro tipo de sombreamento de parqueamento também, pilar com viga. E este método aqui é um método mais antigo que nós tínhamos antigamente de nave, foi mantido no programa por retrocompatibilidade com pessoas que tivessem habituado a trabalhar com esta metodologia, mas recomendamos que, em qualquer caso, utilizem sempre este, que é um método muito mais completo, tem muito mais opções. Muito bem. Aqui temos os botões de aceitar, importar e cancelar. Portanto, o de importar é um botão que permite importar uma nave. Ou seja, eu posso ter já previamente feito uma nave noutra sessão e posso importá-la logo diretamente para aqui. Fica toda já pré-configurada. Neste caso, eu vou simplesmente selecionar a primeira nave, que já está, e aceitar. Muito bem. Então, estamos na função de nave. A função de nave é um assistente que, cada vez que fazemos seguinte, passamos para a seguinte função. Neste caso, estamos na primeira função, que é dimensões e forma. A seguir, passaremos para pórticos centrais, pórticos de fachada, travamentos e madres, pré-dimensionamento das barras dos pórticos, pré-dimensionamento das barras dos pórticos de fachada, os úteros centrais, pré-dimensionamento das barras longitudinais e travamentos da nave, e depois temos aqui a posição de inserção, porque às vezes podemos querer inserir esta nave numa estrutura já existente, e temos a introdução de paredes e ações de paredes. Vento, ações de vento, e depois então a criação final da nave. Portanto, vamos passar por estes passos para criar a nossa nave. E sempre que carregamos em seguinte, ele vai avançando. Obviamente podem passar com o rato, passar logo para um passo mais à frente se quiserem. Podem ir aqui selecionando o passo que querem editar. Vamos seguir a ordem.
Dimensão longitudinal. Número de pórticos. 6 pórticos. Quer dizer que vamos então fazer o que aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pórticos. Se fizermos aqui, por exemplo, a colocação de mais ou menos pórticos, o desenho em tempo real faz a sua atualização. Okay? Se puser aqui um pórtico, o programa faz só um pórtico. Okay? Portanto, neste caso, vou optar por aquilo que era dito no enunciado, fazemos 6 pórticos. Temos aqui a separação entre pórticos. Quando se pica, aparece logo marcado aqui a cor rosa a que é que se refere a esta distância. Portanto, eu poderia pôr aqui qualquer distância. Neste caso aqui, o exercício pedia uma distância de 6 metros entre pórticos. Queremos que o pórtico de fachada tenha uma separação diferente dos restantes. É uma possibilidade que o Tricalc permite. Ou seja, em vez do primeiro pórtico ter 6 metros, podemos, por exemplo, reduzir a sua distância. Por exemplo, este aqui tem, por exemplo, só 3. Então, o primeiro pórtico tinha uma dimensão diferente. Portanto, é uma opção possível de contemplar para a criação da nave. Neste caso, não era pedido no exercício. Vamos seguir com esta modelação. Os pórticos de fachada são diferentes dos restantes, ou seja, o pórtico de fachada pode ter uma configuração diferente do que os restantes que estejam identificados. Então, é possível então ligar e desligar esta opção. Okay? Por acaso, já está prevista aqui a colocação de elementos nestes pórticos, aqui em opções à frente. Vamos ver, por exemplo, onde é que isso se controla. Os pórticos são simétricos ou não? Ou seja, a diferença que isto faz vem que ativa aqui novas opções, se assim for. Porquê? Porque é possível dizer qual é que é a largura da nave para o lado esquerdo e qual é que é a largura da nave para o lado direito. Ou seja, eu podia, por exemplo, pôr 10 metros para um lado e 20 metros para o outro. Okay? Ou seja, ficava uma nave assimétrica. Se assim quiséssemos, portanto, é só questão de desligar a opção de pórticos simétricos. Se ligarmos, o programa então segue então a largura que nós aqui identificarmos. Neste caso, vou pôr aqui a largura de 20 metros, que é aquilo que estava solicitado também no nosso enunciado daqui no nosso fecheiro. Vamos aqui ver. Portanto, 20 metros, separação de pórticos 6 metros. Agora vamos ver isto. A altura do beirado 5 metros e a altura na cumeira 7 metros e meio. E as madres com afastamento de 1 metro e meio. Então temos aqui a altura dos lados. Esta altura dos lados refere-se aqui à altura nos beirados, ou seja, a altura dos beirados com 5 metros de altura, que era aquilo que era solicitado. A altura no eixo central também está identificada, portanto 7 metros e meio. Pronto, desta forma, cada vez que picamos numa dimensão, conseguimos logo verificar no ecrã a que é que ela corresponde para evitar erros de má interpretação da informação lida. Assim temos também um suporte visual do que está a referir a informação. Bom, este passo está definido. Vamos passar para o passo seguinte. No passo seguinte, é intitulado Pilares Pórticos Centrais. Vamos caracterizar os pórticos centrais. Já que dissemos que os de fachada podem ser diferentes, então agora vamos caracterizar os centrais. Nestes pórticos centrais, podemos identificar se queremos colocar um pórtico simples. Uma asna de pronunciou, em que podemos fazer simples ou composta. Asna inglesa, e também tem a possibilidade de indicar quantas subdivisões é que queremos do cordão. E se vamos ter uma asna elevada, a asna elevada, portanto, entende-se que eu vou colocar uma vista aqui um pouco mais paralela para que se percebam as variações que estão a ser feitas. Portanto, a asna elevada, é possível de indicar aqui qual é que é a elevação que vai acontecer. Por exemplo, estamos aqui a cotar esta distância, aqui no centro. Se for uma asna, por exemplo, belga, cá está, em que também é possível também fazer a asna elevada, se quisermos esta opção, ou então nos ligamos e ele faz a asna simples. Também é possível fazer aqui a asna belga sem montantes, só com os diagonais. A asna de pendurão, cá está, isso também é a asna elevada ou não. A asna espanhola, cá está, e também sempre com a opção da asna elevada. A asna alemã ou de tesoura. A asna de vigas trianguladas. Cá está. E aqui, na triangulação da viga, temos várias variantes. Vou tentar aqui rodar a vista para pôr uma vista mais confortável para aquilo que queremos observar. Pronto. Temos aqui então este tipo de viga Pratt, Owe, Warren,
É possível também indicar aqui a altura da viga, por exemplo, vou pô-la um pouco maior para que se perceba melhor as variações. Cá está ela. A hora composta superior ou composta inferior. E depois a virandela. Cá está. Portanto, são situações bastante comuns de vigas trianguladas e, portanto, estão todas aqui já previstas. Pórtico triangulado também tem esta possibilidade também. Portanto, temos aqui toda uma série de casos que podemos aqui utilizar para, para os nossos pórticos centrais. Eu vou optar aqui, se calhar, por uma asna inglesa, tradicional, e vamos avançar com os pórticos centrais com esta asna. Depois poderemos então fazer outras variantes, se assim quisermos. Depois da nave introduzida, dá sempre para modificar outra vez. Pórticos de fachada. Temos aqui agora o pórtico de fachada. No pórtico de fachada tem aqui indicação se quer ou não colocar pilares intermédios. Por exemplo, neste caso aqui, vou optar por colocar aqui, por exemplo, 4 pilares intermédios. E vemos então que o programa recalcula as distâncias. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui só 2 pilares intermédios, o programa põe aqui 4 metros, 4 metros. Eu poderia dizer 4 metros, 8. Okay? Portanto, então é possível que o próprio utilizador caracterize qual é que é a distância que quer que fiquem os pilares, tanto manualmente, ou então, se definir os valores, automaticamente também podem ser feitos. Esta asna de pórtico, queremos que ela tenha o pórtico simples ou qualquer uma daquelas variantes que nós vimos. Vamos optar por deixar esta aqui com pórtico simples. E, portanto, está caracterizada. No passo seguinte, travamentos e madres. Aqui vamos poder caracterizar os travamentos e madres que são identificados. Ou seja, vamos aqui, por exemplo, situar as madres nos nós do cordão. Ou seja, se queremos que o programa faça esse ajuste de colocar as madres nas interseções dos nós do cordão. Neste caso, eu posso desligar esta opção e seguir outro critério, que era indicado no nosso fecheiro, que era de que as madres tinham de estar afastadas de 1,5 m. Porquê? Porque o revestimento que vamos aplicar não suporta mais que 1,5 m sem estar apoiado. E, portanto, temos aqui então essa cotagem aqui também identificada. Aparece aqui também sempre a linha a identificar o que é que estamos a medir. É a distância entre duas madres. Distância dos lados à primeira madre. Ou seja, a primeira madre, muitas vezes por questões de zonas de calhas de escoamento de águas pluviais, circulação de algum tipo de equipamento, o que seja, temos de controlar qual é que é a distância para a colocação da primeira madre. Então, neste caso, eu estou aqui a identificar a distância de 50 cm. Poderia chegar aqui, poderíamos alterar e pôr outras distâncias se quiséssemos então fazer então, o teste desta distância. Portanto, neste caso, pus aqui uma distância, por exemplo, vamos pôr aqui os 50 cm que tínhamos iniciais. Okay. Distância ao eixo central da madre, é cá em cima no topo. Ou seja, no topo da madre, muitas vezes por questões de ventilação de cobertura, por a passagem de algum tipo de equipamento, também temos necessidade de controlar esta distância, a distância colocada à última madre. E, portanto, temos aqui o controle da distância da última madre ao topo. Madres de comieira diferentes das restantes, ou seja, as madres que estão na comieira vão ser de um perfil diferente do que as restantes madres da estrutura. É uma possibilidade também, ou seja, essas madres aqui muitas vezes, por questões de travamento das asnas, têm de ser um perfis mais reforçados, então é possível fazer esse controle e ter então essas madres com uma secção diferente. Contraventamento longitudinal, ou seja, queremos colocar contraventamento longitudinal na nave ou não, liga-se e desliga-se. E esses elementos que estão lá colocados são elementos tirante ou não. Mas pensar, se fosse, por exemplo, um IPE, dificilmente eu poderia considerar como tirante. Mas se fosse, por exemplo, um varão, já poderia tomá-lo como tal, um elemento que trabalha só à tração e nunca trabalha à compressão. Portanto, são critérios que podemos controlar aqui logo na fase de concepção. Nas coberturas, de igual forma, podemos colocar ou não contraventamentos na cobertura e podemos aqui identificar quantos contraventamentos queremos. Portanto, obviamente que um contraventamento para esta estrutura seria claramente insuficiente, não faria nada. Mas colocarmos aqui, por exemplo, 3 contraventamentos, vemos aqui a distribuição que o programa fez. Fez aqui o mais pequeno junto ao lateral, aqui outro junto à comieira e o resto com um central de maiores dimensões. Poderia também até ensaiar outras distribuições, de 4, de 5, e ver então como é que o programa se comportaria em cada um dos casos. Qual é que é a sugestão que é dada. Obviamente que se eu não concordar com esta distribuição, podemos sempre alterá-la
e fazer qualquer distribuição diferente. O programa coloca por defeito cruzes de Santo André, mas é possível chegar aqui e fazer só uma diagonal. Portanto, não é necessário estar a fazer tirantes como cruz Santo André. Vãos contraventados. O primeiro vão, o segundo, terceiro, quarto, etc. Isto entende-se por quê? São os vários vãos que aqui temos da nossa nave. Neste caso temos 1, 2, 3, 4, 5 vãos. Cá estão então os 5. Eu estou a dar a indicação que só vamos colocar contraventamentos no primeiro vão e no último. Se quisesse, por exemplo, colocar no do meio, que era o terceiro, também poderíamos fazê-lo. Portanto, é só questão de ativar ou desativar a colocação ou não de contraventamentos. Os contraventamentos transversais também podem ser aqui colocados ou não. Por exemplo, aqui na fachada transversal. Os outros eram longitudinais, estes são os transversais. Neste caso está identificado também como tirantes e só no primeiro e no último. Portanto, os dois centrais não têm contraventamento. Portanto, nestas opções podemos controlar uma série de parâmetros. Obviamente que isto é um caso geral, mas se, por exemplo, indicassem que, por acaso, aqui este contraventamento não pode estar aqui, tem de estar aqui ao lado, diretamente no modelo podemos chegar a fazer essa alteração. Portanto, isto é um modelo base que estamos a criar, mas é possível sempre editá-lo e fazer qualquer alteração seguinte. Depois temos aqui agora o separador, o passo seguinte, que é pré-dimensionamento das barras dos pórticos centrais. Ou seja, estamos a referir-nos aqui às barras que estão aqui assinaladas a uma cor mais carregada. Reparemos que o resto está a um tom rosa mais claro. Está-se a referir então a este pilar, estas peças que aqui estão. Portanto, os pilares, e quando se pica, ficam marcados a cor de rosa carregado. Este é o elemento que estamos agora a dar secção, pilar. Se fôssemos falar no cordão superior, estaríamos a falar aqui no cordão superior desta asna. Vamos pôr aqui um IPE, por exemplo, pode ficar aqui o 270. Vamos passar ao seguinte. Cordão inferior. E cá está também marcado o cordão inferior. Está com um HE sem A. Eu vou tentar fazer então os pilares com HE, neste caso está B, 300B. E vamos tentar fazer então a asna, a ver se conseguimos fazê-la toda com IPEs. Então vou mudar aqui para IPE. E vou-lhe pôr, por exemplo, aqui um IPE. Penso que 180 existe. Confirmar aqui, IPE 180. Existe, sim, senhor. Temos aqui IPE 180. Nos montantes que estão aqui identificados, portanto, os montantes serão os nossos elementos verticais. Temos aqui colocado um IPE. Vamos colocar aqui um 140. Okay. E vamos colocar também nas diagonais a mesma coisa. Um IPE também 140. Pronto, vamos ensaiar esta estrutura, a ver se isto é válido e caso não seja, o programa vai nos avisar aonde é que não é e por quanto é que não é, portanto, para avaliarmos essa situação. Aqui, e nessas variáveis e cartelas, é possível colocar reforços nessa variável na estrutura. Nos pilares, era possível colocar, sim, podíamos chegar aqui a um pilar e indicar que o pilar teria de ter aqui um reforço nessa variável, por exemplo, imaginemos na base ou no topo. Então temos aqui comprimento superior ou comprimento inferior do pilar, podemos dizer que no comprimento superior de 1,5 m de altura, cá está, 1,5 m de altura, iríamos colocar ali um perfil, por exemplo, um semi-perfil soldado, que variava da galinha que fosse 300 até um H de 600, ou seja, a galinha, por exemplo, 300 até um H, por exemplo, 600. E ao definir isto, este perfil nesta variável era aplicado ali no nosso pilar. Vamos aqui rodar a estrutura para ver melhor. Cá está, ali o perfil aplicado do reforço no pilar. Se não quisermos colocar, basta pôr 0 e, portanto, não há nada aplicado. Aqui no caso aqui dos pórticos, temos aqui este pórtico aqui marcado com um reforço nessa variável aqui neste local. Vê-se aqui está um reforço colocado na viga superior. Imaginemos que eu quero agora desativar isso. Basta chegar aqui na parte da viga e desligar por 0. E então fica só o perfil direito. Aqui no centro também está a ser colocado um perfil de reforço. Vemos aqui o perfil a ser aqui colocado. Como nós vamos aplicar um cordão superior, um IPE 270, vamos editar então esse reforço e vamos colocar que seja então, dá um corte ao bico perfil, uma galinha de 270, que é para ser de tamanho igual ao do perfil, e depois no total que fique, por exemplo, os 500. Portanto, vai de 270 a 500 esta variação, da galinha a H. Eu estou ali, a galinha H. Pronto. Temos então ali o reforço colocado no centro. Okay. Portanto, se quiséssemos aplicar também, no cordão inferior também era possível aplicar aqui reforços nessa variável, quer nos apoios, quer na base, portanto era possível também aplicar todo este tipo de reforço em qualquer local.
Esta vantagem da aplicação destes elementos de inércia variável pode ser feita aqui diretamente no modulador, deste assistente da nave, mas pode também ser feita em qualquer momento. Podemos, depois de ter a estrutura feita, fazer esta introdução ou alteração. Este campo que aqui está em baixo refere-se à utilização de perfis de alma aligerada. Portanto, se tivéssemos aplicado perfis de alma aligerada, era possível então fazer também esta definição de características de zonas maciçadas e aligeradas nos perfis. No passo seguinte, fala-se aqui então dos pilares do pórtico de fachada. No pórtico de fachada vamos manter a mesma lógica, o pilar igual, o HE300B. Vamos manter os pilares intermédios, vamos manter agora com, eles têm aqui HE200, vamos deixar ficar o HE200 aqui, 200A, e que a viga da comieira é então o 270. E aqui, podemos deixar aqui até o perfil de inércia variável aqui colocado, se assim o entendemos também. E aqui, mesma lógica de configuração, dos tais perfis de inércia variável, quer em baixo, quer em cima, portanto, a explicação é a mesma da caixa anterior. Se em qualquer momento quisermos alterar uma secção, podemos alterá-las assim, diretamente como aqui fiz, alterando o texto, mas podemos procurar na base de dados o acesso a qualquer outro tipo de perfil. Perfis informados, de chapa fina, laminados compostos, perfis cortados, de alma aligerada, laminados simples. Depois dentro de cada um há sempre vários fabricantes, poderão selecionar um, ou vários tipos de perfis. E depois então perfis ocos, soldados e varões. Existe também a possibilidade de aplicação, obviamente, de alumínio, betão, madeira, portanto também é possível aplicar. Podemos colocar aqui, por exemplo, madres em madeira, pilares de betão, portanto é só questão de, quando se seleciona o material, escolherem aquele que se pretenda. No passo seguinte, vamos falar então sobre o pré-dimensionamento das barras longitudinais. Entende-se como barras longitudinais, por exemplo, as madres. É um tipo de barra longitudinal desta estrutura. E vamos aqui aplicar, por exemplo, madres em forma de Z. Por exemplo, madres informadas a frio de forma Z. As madres da comieira, como nós mandámos fazer que pudessem ter uma secção diferente, aqui podemos caracterizar. E, por exemplo, está-se aqui a identificar para pôr um HE 100A. Portanto, estamos a pôr um HE 100 lá em cima para fazer, então, as madres da comieira diferentes das restantes madres. Os contraventamentos estão a ser aqui aplicados, quer os longitudinais, quer nas coberturas, estão a ser usar cantoneiras tipo L. Portanto, estes tipos de reforços que aqui estão são cantoneiras tipo L, que aqui estão aplicados, quer na fachada, quer na cobertura. Podemos, por exemplo, colocar na cobertura, então, na cobertura as cantoneiras L, por exemplo, mas, por exemplo, no longitudinal podemos aqui aproveitar e, por exemplo, colocar uns tubos. Vamos procurar aqui na base de dados, por exemplo, os tubos ocos, por aqui então uns tubos ocos, por exemplo, laminados a frio, ou melhor, laminados a quente, e vamos por aqui então uns tubos, por exemplo, circulares, ou retangulares, ou quadrados. Neste caso vou optar aqui, por exemplo, por colocar uns tubos circulares de, por exemplo, diâmetro de 80. Um 83, pronto. Por aqui um 83, destes aqui assim, com 20. Será que uma chave mais pequena? Vamos pôr com um diâmetro de 80 com 4 de chapa. Uma chapa fina. 5 de chapa. Vamos experimentar. A ver como é que isto depois se comporta. Contravenções na cobertura, transversais e outra situação, as barras dos pórticos. As barras dos pórticos, entende-se por barra do pórtico a barra que faz, digamos, a ligação entre os vários pórticos, o travamento também entre os vários pórticos. Vamos optar por colocar esta barra aqui, por exemplo, com uma secção diferente. Vamos procurar aqui na base de dados e vamos colocar aqui, por exemplo, um outro tipo diferente de perfil, por exemplo, um perfil de alma aligerada. Vamos buscar aqui dentro da alma aligerada um fabricante e vamos por aqui, então, um perfil, um IPE com aberturas circulares. Portanto, estes IPEs são IPEs que são cortados, temos da sua alma e depois, então, feitos depois nova união. Haveria também a hipótese de os fazer com perfis hexagonais ou com chapa de extensão. Okay? Vou optar por este aqui, vamos pôr aqui pode ser aqui um 300. Um pouco mais pequeno, talvez este aqui. Ok? Então temos ali aplicado o perfil deste tipo. Como se trata de aplicação de um perfil de alma aligerada, estes perfis obviamente não se comportam muito bem com a alma aligerada junto às ligações. Então é possível
no maciçamento de perfis aligerados, identificar qual é que é o comprimento superior e comprimento inferior. Para barras em pórticos, podemos definir em centímetros ou em percentagem. Eu vou, por exemplo, indicar, 10%. E aqui também 10% na outra extremidade. Portanto, vemos então que 10% do comprimento do perfil foi considerado como maciçado junto aos apoios, portanto não se fez a colocação de aligeramento naqueles locais. Portanto, é uma outra opção possível aqui de tomar em conta. Outro tema que também é interessante e considerável pelo programa, que é a sobreposição. No caso das madres em Z, existe uma situação prática e vantajosa e muito económica de tratar este tipo de elementos. Este tipo de elementos tem um grande sucesso cada vez mais a nível da marcação da utilização em madres, porque o grande problema das madres muitas das vezes é junto aos seus apoios. E então é possível fazer aqui a sobreposição dos perfis, ou seja, em vez de um perfil em Z terminar e começar outro, haver uma zona de sobreposição. E com essa zona de sobreposição há uma duplicação do material neste local, o que permite que um perfil mais pequeno consiga resolver o problema da madre, se a sua dificuldade for essencialmente na zona de apoio. Então, é possível definir aqui a sobreposição em centímetros entre as barras das madres. Por exemplo, vou colocar aqui uma sobreposição, por exemplo, de 35 centímetros. Pronto. Então, dei essa indicação de fazer a sobreposição de 35 centímetros dos nossos perfis em Z, nas zonas de apoio. E com isto vamos ter essa inércia reforçada e com essa vantagem de ter uma estrutura se calhar com perfis de madres mais pequenos. Aqui a posição é referente à posição de inserção da nave. Esta nave vai ser inserida num modelo já existente ou num novo modelo a partir daquela bolinha verde que ali está, que é o ponto de origem. Aquilo é o ponto de inserção. Se eu tiver uma estrutura existente, tenho de dizer este ponto corresponde às coordenadas da estrutura que lá estiver. Basta picar aqui nesta setinha e ir lá picar no nó da estrutura onde é que aquele ponto corresponde. A direção é a direção de crescimento da nave. Se a nave está a crescer segundo o eixo de Z, cresce segundo o eixo de Z. Se puser aqui, por exemplo, segundo o eixo de X, então cresce na outra direção. Portanto, é uma questão de orientação. Se for um vetor que não seja nem ortogonal com X nem com Z, podemos criar depois vetores com qualquer tipo de direção. E para isso basta picar neste botãozinho, ir à estrutura e picar em 2 pontos. Os 2 pontos que nós piquemos vão definir a direção segundo a qual vai crescer então a nova nave. Vamos fazer então o seguinte. E o passo seguinte que se fala aqui é a colocação de ações. Pronto, se isto fosse uma estrutura em que as fachadas fossem abertas, bastaria indicar que não tinha fachadas e estava resolvido, podíamos avançar para o passo seguinte. No caso desta estrutura, vamos dizer que esta estrutura é forrada em todas as 4 fachadas. Portanto, vai ter ações nas 4 fachadas. Também, na cobertura, é possível indicar se a cobertura vai ter ações aplicadas e se os valores são iguais nos dois lados ou não. Isto em termos de ações permanentes, sobrecargas, neve, aquilo que seja aplicável. Obviamente para Angola o caso da neve não será por certo problemático. Vamos, por exemplo, fazer aqui o valor de ações igual nos dois lados. E vamos dar para que o lado esquerdo e o lado direito, então, tem ambos a ação e o valor é, e vamos caracterizar aqui quanto é que é. Podemos dar aqui ações permanentes, sobrecargas ou outro qualquer tipo de carga que depois seja necessário aqui acrescentar. Mas isto é uma ação superficial que vai atuar em toda a cobertura, em toda a água da cobertura. Aqui vamos poder verificar no nosso exercício, nós estamos a propor, a nível de ações, de a colocação de uma carga permanente 0,3 e uma sobrecarga também de 0,3 km por metro quadrado. Vamos lá então fazer essa indicação. Vamos pôr 0,3 kg por metro quadrado, ou seja, se há já um bom painel sanduíche de revestimento com algum acabamento por cima, e uma sobrecarga de utilização de 0,3. Podemos distribuir as cargas sobre elementos fictícios que lá existissem e também, no caso de haver tirantes, podemos dizer se eles recebem ou não estas cargas. Normalmente não tem muita lógica porque os tirantes são os nossos contraventamentos que aqui temos e, portanto, não tem muita lógica eles estarem a receber as cargas do peso da cobertura quando esse peso fica normalmente sobre as madres. A alternância de sobrecargas é necessário fazer e como é que as cargas são distribuídas? De forma isostática, elástica ou plástica. Portanto, eu vou optar por uma distribuição isostática, ou seja, distribuir as cargas para igualmente para cada apoio em cada extremidade do vão. Vamos então aceitar.
e está então caracterizado como é que ele vai fazer então a carga nas coberturas. Nas fachadas é a mesma lógica, se é igual a todas as fachadas ou se cada uma tem o seu valor diferente. Reparem, se desligarmos isto, dá para ir fachada a fachada a dar diferentes valores. Neste caso vou dar o mesmo valor para todas as fachadas. Vamos dizer que nas fachadas vamos ter um revestimento de um painel de que tem uma ação de peso de 0,2 kN por metro quadrado, é o peso do painel que vai revestir a fachada. E o painel vai estar agarrado à fachada e, portanto, como tal, tem de suportar este peso. Não tem sobrecarga de utilização, portanto, podemos pôr aqui, não pus mais nenhuma outra carga, mas neste caso, para este caso específico não tem utilidade. Aceitar. E pronto, então estão caracterizadas cargas sobre cobertura e também nas fachadas. No passo seguinte, podemos definir aqui ações de vento. Muito bem. A ação de vento é normalmente a ação mais condicionante numa estrutura metálica. Nem é normalmente o sismo, mas sim a ação do vento é a mais preponderante. Existem países em que realmente a ação do vento não é muito condicionante, porque não há um histórico de existência de ações de vento significativas. No entanto, eu vou fazer a explicação com base no exercício naqueles coeficientes de forma e vamos aqui também arbitrar um valor de pressão dinâmica. Neste caso, ativei o vento e o programa pergunta se pretende ativar as opções de vento. Digo que sim. E, portanto, eu tenho neste momento permitidas 2 opções de vento apenas. Dá para fazer até 4 opções de vento. Okay? Eu, para este exercício, chegam as 2. Já agora poderei aqui mostrar onde é que se faz, depois a seguir mostro onde é que se faz aqui a ativação se queremos fazer as 4 hipóteses de vento. Mas, a nível deste exercício, chega perfeitamente agora estas 2 opções para fazermos aqui a nossa explicação. A nível das opções de vento, podemos aqui identificar como é que ele vai distribuir as cargas de vento, continuamente nas barras ou pontualmente nos nós. Vai fazer um estudo dos vãos, onde é que se distribui a carga de vento, de 50 a 50 centímetros. É a precisão, o refinamento do estudo de vento que vai fazer a distribuição de ações na estrutura. E, novamente, as opções, se os tirantes e se as barras fictícias também recebem ações de vento. Nos dados iniciais, podemos aqui caracterizar qual é que é a pressão dinâmica, se existe vento tangencial e os restantes dados. Então vamos começar por definir então pressão dinâmica. Vamos definir que para esta estrutura existe uma pressão dinâmica de 0,7 kN por metro quadrado. Pronto. Este é o valor que vamos então optar para a pressão dinâmica, baseado ou na regulamentação ou naquilo que haja de estudo de ações de vento de pressão dinâmica para o local. Vento tangencial. Bom, vento tangencial entende-se como vento tangencial o atrito da fachada, ou seja, daquelas fachadas muito rugosas em que o próprio vento a soprar tangencialmente à fachada cria atrito e cria, portanto, uma ação a contemplar para essa ação de vento tangencial. Se a fachada for uma fachada lisa, obviamente que não tem esta ação para contemplar, mas se for uma fachada rugosa, poderão verificar pelos materiais aplicados, os coeficientes de rugosidade e de atrito e aplicar aqui então o coeficiente de atrito para essa fachada. Para os paramentos verticais, podemos identificar aqui para barlavento, sotavento e laterais. Ou seja, é um pouco aquilo que eu defini neste exercício. Ou seja, numa fachada a barlavento, aquela que recebe diretamente a ação do vento, a sotavento, a oposta e as laterais. Então, por isto, 0,7 para a que recebe, 0,2 e 0,5 para as restantes, para a oposta e para as laterais. Vamos então fazer esta definição. Vamos por aqui então. Barlavento 0,7, sotavento 0,2 e as laterais 0,5. Muito bem, isto para os paramentos verticais. Aqui está identificado que positivos pressões, negativos sucção. Para a cobertura, tínhamos aqui identificado barlavento, sotavento e laterais. Neste caso aqui, eu só defini exatamente para barlavento e sotavento na cobertura, ou seja, a direção imediatamente que recebe a ação do vento, a oposta e as laterais, no caso também de ser necessário. Neste caso aqui, o que estava indicado era 0,6 e 0,3, os valores de coeficientes de forma. Vamos então aplicar estes valores, barlavento 0,6 e sotavento 0,3. Os laterais, eu vou manter o 0,5, que era o das fachadas, até posso um valor mais lógico, se calhar, por também 0,3 para a de sucção para laterais se existissem. Na pressão interior, também é um fator que as regulamentações contemplam, a possibilidade de haver vento interior. Imaginemos que há a possibilidade do vento fazer a pressão do interior para o exterior, por aberturas de portas, janelas, portanto, que justificam essa opção, e então é possível dar também o coeficiente de vento interior para a nossa estrutura, e então entrar em conta com isso para o cálculo.
E assim caracterizamos então as ações de vento para este modelo. Vamos fazer OK. E o programa então tem essa caracterização. Se porventura houver casos particulares, podemos alterar. Imaginemos que esta fachada aqui, que está a cor laranja, não recebe a ação de vento, porque está protegida por um outro edifício existente. Vamos aqui à fachada direita, que é a fachada cor laranja, e podemos dizer criar sim não. E podemos não criar. E então aquela fachada não leva a ação de vento, porque é uma fachada que vai estar protegida. Vou voltar a ligar. Quer alterar os valores para aquela fachada, porque vai estar numa condição diferente das restantes por algum motivo do projeto. Vamos aqui aos valores e podemos então alterar os valores para uma direção de vento e para a outra direção de vento dar diferentes valores. Ou seja, estes são os valores que o programa atribuiu, mas agora poderíamos alterar estes valores. Poderíamos também, para outra direção de vento, fazer o mesmo. Alterar também estas condições. Portanto, além de se poder logo dar automaticamente os dados iniciais, é possível depois, fachada a fachada, fazer as alterações e edições que sejam necessárias. Outra situação que acontece aqui é a introdução de aberturas. É outra situação que está prevista também. Por exemplo, na fachada direita quer adicionar abertura. Então podemos, com o rato, fazer logo a introdução da abertura. Por exemplo, quer fazer uma abertura que vai daqui, deste canto, até, por exemplo, aqui. E temos sempre ali o rato a mostrar-nos as dimensões da abertura. Pronto. Ele vai então aceitar esta alteração e registra aqui a abertura que nós fizemos. Se em qualquer momento quisermos, podemos apagá-la e fazer outra ou eliminá-la simplesmente. Portanto, está caracterizado então o vento e dados particulares que podemos também definir para a ação deste vento que está aplicado no modelo. Assim, com isto, passamos para o último passo. O último passo é esta bandeira, que é a da criação, em que dá para criar, dar um nome a esta nave tipo XXX, portanto uma nave tipo logística. Pronto, as naves típicas que nós estamos a usar no centro de logística, é este tipo de naves que nós utilizamos. Qual é que é a vantagem que isto tem? É que agora podemos exportar esta nave para uma base de dados. Guardamos o fecheiro, por exemplo, vou chamar aqui, por exemplo, nave logística. Pronto, são as naves que nós usamos para os centros de logística que sejam criados, guardar. Está guardada. Daqui para a frente, basta apenas introduzir, fazer a importação deste modelo, deste fecheiro que acabei de guardar, e ele reconhece uma nave igual a esta. É só questão de fazer variações se existirem. Agrupar as barras em conjuntos. Isto o que faz é que ele vai criar automaticamente conjuntos para as barras. Um conjunto para os pilares, um conjunto para os cordões superiores, outro conjunto para o cordão inferior, outro conjunto para os contraventamentos. Ou seja, a vantagem é que as peças dentro de um conjunto, basta alterar a secção para uma, que automaticamente altera para todas. Portanto, vamos concluir e vai-se proceder então à criação da nave. Cá está ela. Pronto, pela primeira vez vou ligar aqui a renderização, janela de render, e pela primeira vez apareceu a nossa nave industrial com a sua verdadeira dimensão. Portanto, posso aqui também tirar, neste momento aqui nas opções do render, só para visualização, o arame, e ficamos só com a nave sem arame. Portanto, temos aqui então a nave. Esta visualização de render é muito interessante porque nos dá logo para sentir a volumetria da estrutura. Portanto, sentir o volume dos perfis, se parecem exagerados, se parecem delgados demais. Portanto, podemos aqui rapidamente tirar uma visão gráfica de qual é que é a sensibilidade que temos para a estrutura. Muito bem. Então, a estrutura está criada. Agora, há que ensaiar. Vamos ensaiar a ver se a estrutura está válida. Uma situação que esta estrutura não tem aqui, que está aplicada aqui na base um apoio de encastramento, mas que não tem aqui aplicada uma sapata. Então vamos aplicar sapatas para esta estrutura. E podemos também decidir se vamos trabalhar a estrutura como encastrada ou apoiada. Para este ensaio, vamos em primeiro lugar ensaiar a estrutura como simplesmente apoiada e vamos colocar sapatas para essa condição. Para quê? Para que as sapatas tenham apenas a colocação de cargas verticais e horizontais e não tenham momentos. Com isso, temos sapatas mais pequenas e também teremos as placas de ligação de ancoragem mais pequenas também. Vamos fazer então esse procedimento. Geometria, sapata, introduzir sapata isolada. Para introduzir sapata isolada, podemos selecionar toda a estrutura ou podemos até isolar a cota 0 e selecionar todo este piso. O programa só aplicará sapatas onde houver apoios. Conclusão, se houver algum nó que não tenha uma sapata, é porque lhe faltou apoio. Se aparecer alguma sapata perdida noutro local qualquer da estrutura, é porque por acidente provavelmente teremos introduzido um apoio no local não pretendido.
Agora, tendo o plano 0 selecionado, temos aqui o ícone de rebater, Shift F9, que faz o rebatimento desta vista. E conseguimos observar que existem sapatas que estão centradas e outras estão colocadas para o interior da estrutura. Se quisermos, podemos colocar, se a estrutura permitisse, podemos colocar as sapatas, por exemplo, centradas. Como é que se altera esse posicionamento? É no menu de geometria, sapata, porque é o que queremos alterar. E a função que pretendemos definir é o posicionamento da sapata. Vamos colocar a sapata como posicionada ao eixo a 0 cm e vamos desligar esta opção para que não se mexa no posicionamento do pilar. Ou seja, a sapata vai ficar na posição do meio, ao eixo a 0 cm e não vamos mexer na posição do pilar. Vamos atribuir esta condição, até posso selecionar todas as sapatas de uma só vez, porque ficaram todas centradas. E cá estão. Todas as sapatas agora assumiram a posição ao eixo, com a secção do pilar, a 0 cm. Cá está. Como elemento de fundação, poderia ser interessante também colocar aqui linteiros de fundação. Geometria, linteiros de fundação. Introduzem-se com mais barras, por 2 nós ou por N nós. A introdução dos linteiros de fundação pode ser feita logo de ponta a ponta, de extremo a extremo, do edifício, porque o programa automaticamente subdivide nos pontos que encontra pelo meio. Podemos confirmar isso se ativarmos com o F1 o desenhar o número das barras. Cá está, as duas barras aqui nestes linteiros, quer dizer que estão divididos pelo ponto intermédio, que ali está também identificado. Portanto, F1 e F2 ativam e desativam a numeração de nós e de barras. De nós F2, de barras F1. Muito bem. Se porventura houvesse uma zona em que tivéssemos necessidade de colocar estacaria, também era possível. Geometria, maciços, introduzir. E podíamos introduzir um maciço de cabeçamento e estacas em qualquer local. Por exemplo, se houvesse uma zona de terreno que tivesse zona de aterro, com mais condições, podíamos aplicar, por exemplo, um maciço de 2 estacas. Por exemplo, aqui, imaginemos neste alinhamento. Portanto, imaginemos que aqui poderíamos então aqui fazer a aplicação de um maciço. Aqui também, pronto, podemos aqui fazer maciços de 2 estacas se quiséssemos. Neste caso foi só por exemplo, não vou fazer a introdução, mas seria possível. Calcularia quer o maciço, quer a sua estaca. Bom, continuando aqui a resolução, temos então o exercício preparado a nível de geometria, temos as suas fundações, falámos então em alterar o tipo de apoio dos pilares. Esta simbologia de apoio representa um apoio de encastramento, ou seja, temos triângulo em cada eixo e retângulo em cada eixo, quer dizer que está tudo bloqueado. Um apoio simples seria caracterizado por ter apenas impedimentos de deslocamento. Esta atribuição basta dizer apoiado e dizer aqui que sim e picar no nó e passam a aparecer só os triângulos. Para fazer isto para todos nós, podemos fazer de duas maneiras. Tendo o plano 0, podemos vir aqui aos filtros de visualização e desativar os pilares. Pronto, desativar os pilares superiores e inferiores, ou mesmo os pilares, desativá-los. E assim os pilares não aparecem. E podemos então selecionar toda a estrutura, ficam só os nós da base dos pilares, e todos eles ficaram afetados com esta condição. Se tivesse deixado os pilares ligados, aquilo que iria acontecer era que, quando selecionasse, tanto ia selecionar para apoio simples este nó de baixo, como o nó de cima, o que não seria correto. Outra opção, então, seria simplesmente rodar a vista de lado, sem desativar os pilares, e selecionar só a base. E então, desta maneira, ficariam a base dos pilares com a nova condição de apoio simples. Podemos confirmar, cá está, apoio simples só com triângulos. Muito bem, está então terminada aqui a teoria da estrutura. Vamos dizer que esta é a estrutura de final que queremos ensaiar, com as suas fundações, linteiros, posicionamento de sapatas e apoios já configurados. Aqui, esta simbologia de triângulos pretos que aqui estão, referem-se aos tirantes, portanto são barras de tirante. Até podemos fazer aqui o ensaio de indicarmos que barra eliminar, vou só fazer aqui uma experiência, barra eliminar, e vamos neste pórtico deste lado, retirar, por exemplo, esta diagonal e esta diagonal. Ou seja, nos pórticos de fachada, aqui optei por colocar só uma diagonal a trabalhar como tirante. Portanto, trabalha só a tração numa direção e este aqui na outra. Será um ensaio que podemos aqui então fazer. Se quisesse fazer do outro lado, poderia fazer, rodava a estrutura para fazer do outro lado, poderia chamar o pórtico ou simplesmente chamar aqui a cota 0
e então repetir esta função deste lado e deste lado. Portanto, ficaram só aquelas diagonais de um dos lados. Para voltar a ver a estrutura toda depois de selecionar um plano, é aqui na função de desativar plano, tecla de atalho Ctrl D, que desativa o plano e volta a ver tudo outra vez. Bom, vamos avançar para o cálculo desta estrutura. A nível de ficheiro, preferências, é muito importante que se certifiquem de qual é que é a regulamentação que estão a utilizar em ficheiro preferências. Esta regulamentação permite escolher vários regulamentos de vários países. Neste caso, esse exercício, vamos optar por RSA Rebap complementado com o Eurocódigo 3, 5 e 6. A classificação de botões é feita de acordo com a nomenclatura do Eurocódigo, os botões Cs em vez dos Bs, e já agora também a nível de armaduras para as fundações, não autorizo o diâmetro 14, porque é um diâmetro que no país de Portugal ou de África é um diâmetro difícil de encontrar comercialmente. A nível de geometria, vamos verificar se a geometria está correta, se há algum erro, se nos esquecemos de alguma coisa, se há alguma situação de modulação que esteja incorreta, com necessidade de ser então solucionada. O programa dá-me apenas um aviso, ou um erro, 4 erros de que pede para que se renumere a estrutura. Porquê? Andámos a apagar as barras de contraventamentos, pôr lintéis, etc. Portanto, a numeração está descontinuada, portanto, pede para que se renumere. A correção é fazer renumerar. Geometria, também podemos fazer reordenar, para que o programa reordene toda a numeração novamente na estrutura. E então quer dizer que se formos agora verificar a geometria, em princípio não teremos qualquer erro a assinalar. Cá está, geometria correta. Portanto, o único erro era de renumeração de elementos e assim tratámos com as funções de renumerar e reordenar. Em termos de ações, bom, em termos de ações já definimos então as cargas na cobertura, as cargas nas fachadas e podemos então caracterizar aqui nas opções as opções de ações. É aqui neste menu que poderíamos ter escolhido se queríamos 2 ou 4 hipóteses de vento. Para esta estrutura estamos apenas a considerar 2 hipóteses de vento, mas havia a hipótese de considerar 4. Para quem queira fazer um estudo completo da estrutura, poderá sempre fazer com 4 ações de vento. O sentido mais-menos é uma opção que para estruturas metálicas poderá não ser o adequado, porque quando uma ação atua com pressão de 0,7 coeficiente de forma, quando atua de sucção não atua com 0,7, mas sim, por exemplo, com um valor mais reduzido. No nosso caso era 0,2. Portanto, esta é uma opção que não é muito conveniente para a estrutura metálica, a não ser que os coeficientes de forma sejam iguais nas duas direções. Sismo, novamente, não é condicionante para este tipo de estruturas metálicas e para a maior parte dos países de África não é exigível, até por falta de dados ou falta de registros históricos de ocorrência de sismos. Portanto, como tal, é uma opção que não vamos contabilizar. Tipos de combinações. Aqui existem 2 tipos de combinações. Explícitas, em que pode o utilizador criar os seus conjuntos de combinações que querem ensaiar para a estrutura, ou automáticas, em que o programa já sabe que ações é que foram colocadas no modelo, sabe que regulamentação está escolhida, portanto, pela regulamentação escolhida e pelas ações introduzidas, o programa sabe que combinações têm de ser feitas. Então, neste caso, automáticas, nas opções, a única informação que é necessária indicar ao programa serão os coeficientes de segurança e de combinação para cada tipo de ação e, no caso da madeira, também para as classes de madeira que sejam aplicados se fosse uma estrutura de madeira. No caso que é uma estrutura metálica, vamos poder configurar aqui para ações permanentes os coeficientes de segurança para ações permanentes é de 1.35 para desfavoráveis e favorável 1.0. Para sobrecargas, favoráveis não estamos a considerar e desfavoráveis 1,5 para aço. Ações móveis não introduzimos, ações de vento introduzimos sim e mesmos critérios, 1,5 para desfavorável, 0 para favorável. Sismo, não pusemos, neve, não pusemos, variações de temperatura. Era uma opção possível de aplicar nesta estrutura e, portanto, também podíamos contabilizar aqui também os seus coeficientes de segurança. Ações acidentais também poderiam ser contempladas. Coeficientes de combinação de sobrecargas, neste caso, trata-se de sobrecargas que são aplicadas apenas na cobertura. Como tal, vamos buscar, então, segundo o RSA, a indicação dos PSIs de combinação 0 para o caso de sobrecargas em coberturas. Ações móveis, vento, sismo, neve, temperatura. Novamente, a possibilidade de definir para cada um os seus valores reduzidos para entrar nas combinações. Ok. Está, então, caracterizadas a forma como é que o programa vai fazer as combinações. Será o programa a criar os packs de combinações, de acordo com a regulamentação e os tipos de ações que introduzimos no modelo, e os coeficientes de segurança e combinação estão definidos. Se houvesse necessidade de aplicar algum outro tipo de ação adicional, bastaria ir a ações definir. E aqui poderíamos então introduzir ações adicionais, como ainda há pouco comentámos, ações de temperatura.
Então, ações em barras e em nós é o que temos aqui neste modelo. Não temos planos, porque entende-se como planos o plano de uma laje maciça, o plano de uma parede resistente, meios finitos. Portanto, isso são planos. Neste modelo não introduzimos aqui nenhum desse tipo. Então, neste modelo reduzimos só a necessidade de introdução de ações em barras, cargas superficiais distribuídas sobre barras, cargas contínuas, descontínuas, triangulares, pontuais, variações de temperatura, momentos, ações em nós pontuais, momentos também em nós, assentamentos de apoios de um nó, efeitos de mola no nó. Portanto, tudo isso são critérios que podem ser aqui, então, ações a introduzir. Posso aqui exemplificar um tipo de ação, por exemplo, imaginemos que queremos considerar numa destas zonas de fachada, no topo, uma carga, porque vai haver um reclame publicitário que vai lá ser suspenso. Então, esse reclame publicitário vai corresponder a uma carga contínua, aplicada em todo o comprimento da barra, e que tem um valor, por exemplo, de 3 kN por metro linear. Vou então identificar esta carga como uma carga vertical, horizontal ou inclinada, vamos indicar aqui o vetor dela. Isso é uma carga que vai atuar durante toda a vida da estrutura, ou terá outra qualquer tipo de atuação, uma sobrecarga, vento, móvel, uma ação acidental, portanto podemos aqui definir. Neste caso vou aqui introduzir esta carga de 3 kN por metro linear e vou aplicá-la, por exemplo, aqui sobre a zona da porta de entrada. Pico então na peça. E vemos então ali a carga aplicada. Por acaso é uma carga que aparece a cor vermelha, portanto faz ali pouco contraste com o resto, mas cá está então a carga aplicada. Vemos também aqui as restantes cargas que estão no modelo, que são cargas relativas às ações de vento e de cobertura que colocamos. Portanto, se formos aqui a ações modificar, ou a ações ou resultados, listagens de ações, podemos então obter informação sobre todos estes tipos de ações que estejam aplicados. Por exemplo, listagem de ações numa barra, nesta barra aqui da cobertura, e temos aqui a sua informação. Vemos então aqui a carga de 0,07, que é um carregamento contínuo permanente, correspondente ao peso próprio do perfil. Aqui temos uma carga com um asterisco, que é uma carga distribuída, 0,45, que é uma carga permanente, e é uma carga que veio da distribuição da carga superficial sobre as madras. Esta aqui é a sobrecarga, que veio da distribuição da carga superficial da cobertura, e estas cargas com dois asteriscos são cargas derivadas da ação do vento, ou seja, carga de 0,84 vento tipo 1 e 0,84 vento tipo 2, os dois tipos de vento que nós aplicamos. Se aparecessem cargas com três asteriscos, eram cargas relativas a ações distribuídas de sismo. Portanto, todas as ações que não sejam o utilizador a introduzir manualmente são marcadas como cargas distribuídas de vento ou de sismo para que se saiba que não é uma carga do utilizador. Podemos então fazer essa confirmação. A listagem de ações de barras desta barra que aqui está aparece com uma carga de 3 kN que não tem asterisco. Esta foi introduzida pelo utilizador, ou seja, uma carga contínua de 3 kN permanente. Foi então introduzida pelo utilizador que introduziu esta carga neste local. Muito bem, vamos então, só vou aqui, há pouco reparei que temos ações móveis ativadas, é escusado estarmos a fazer combinações com cargas móveis, porque não chegámos a introduzir nenhuma neste modelo, só aqui desligar para que não se contabilizem. A nível deste modelo está pronto, vamos então pôr a calcular cálculo, e vamos fazer então o cálculo da estrutura. Existem opções de cálculo que podemos controlar, materiais podemos definir, e também a nível de fogo fazer a sua comprovação ao fogo. Vamos aqui começar por ver os materiais. Os materiais permitem definir para perfis metálicos qual é que é o tipo de aço que vamos utilizar e os coeficientes de minoração desse material. No caso das fundações, podemos caracterizar aqui qual é que é o tipo de betão e o tipo de aço. E são valores normais ou endurecidos a frio de alta resistência. A nível das opções de cálculo, podemos caracterizar aqui nas opções de cálculo. Temos aqui então no cálculo dos esforços, a possibilidade de controlarmos o cálculo, se vamos calcular os perfis de acordo com os seus eixos geométricos ou não, ou seja, um perfil calculado sempre de acordo com o seu eixo geométrico da secção ou de acordo com as barras que estão marcadas aqui na estrutura. O cálculo em segunda ordem, se queremos então fazer o cálculo em segunda ordem desta estrutura e se queremos então limitar, portanto, os estados em que se aplica, para os limites últimos do serviço, materiais, podemos considerar só em segunda ordem alguma das componentes.
Ter em conta que as barras definidas como tirantes só trabalham a tração, portanto os elementos tirantes só vão trabalhar a tração, que é uma das condições que está aqui então estabelecida. Esta opção aqui, deslocamento inicial, permite definir um desaprumamento inicial. Por exemplo, posso definir um desaprumamento da estrutura de 1 sobre 200, por exemplo, para o aprumamento dos elementos verticais. E com isso entrar com esse desaprumamento afetado numa das direções que eu queira da estrutura. Ou seja, isto é uma situação importante e obrigatória de considerar, segundo o Eurocódigo, em alguns tipos de estruturas metálicas e que pode ser tomado aqui logo para cálculo nesta consideração. A nível de fogo, era possível calcular esta estrutura ao fogo, definindo aqui uma opção geral de cálculo de fogo e também vários recintos de fogo na estrutura, porque pode haver zonas da estrutura que tenham de ter maior resistência ao fogo do que outras, ou que tenham um determinado tipo de proteção ao fogo do que outras. Então é possível definir recintos de fogo diferentes em que podemos diferenciar estas opções. Podemos definir se queremos ativar o fogo ou não e qual é que é o tipo de resistência de fogo que queremos caracterizar. No caso de pilares e vigas, é possível também definir, no caso de pilares e vigas metálicas, por exemplo, aço, se queremos calcular sem isolamento nenhum ou se queremos colocar isolamento. E o isolamento pode ser de vários tipos. Pode ser de pinturas interminescentes, pode ser proteções superficiais à volta do perfil. E, portanto, temos aqui uma base de dados com tipos de proteções superficiais que podemos aplicar ou projetadas. Podemos aqui aplicar, portanto, proteções para vigas. Para pilares, da mesma forma, também podemos nos pilares de aço também fazer então a aplicação de vários tipos de proteções também para o fogo. Esta base de dados é aberta, quer dizer que podem aqui em qualquer momento introduzir mais elementos novos de proteção, se assim o quiserem. Para este caso, vamos primeiro calcular a estrutura sem fogo e depois, se quisermos, podemos contabilizar quanto é que ela nos mede, quanto é que ela nos custa sem fogo e depois calcular ao fogo e ver quanto é que ela nos custa mais ou menos não, mas quanto é que custará mais por calcular ao fogo. A nível dos perfis metálicos, temos aqui a possibilidade de caracterizar como é que os perfis metálicos serão calculados, secções de aço, e podemos aqui definir então que secções de aço gerais e em que podemos verificar se é necessário comprovar o imprimento de alma e reforços para os perfis que tenhamos na estrutura. É possível também definir os limites de beleza normalizados, a flecha, a verificar para os elementos, estamos aqui a verificar uma flecha total de L250, e também queremos considerar a deformação por esforço transverso, a deformação transversal também das peças também ou não para a comprovação de flecha. Podemos também verificar a nível de encurvadura, no caso de primeira ordem, a estrutura por nós móveis, como seria expectável, no caso de primeira ordem, muito certamente esta estrutura se enquadra num panorama de estudo de encurvadura de nós móveis, mas num cálculo de segunda ordem já poderemos fazer o estudo por nós fixos. Porquê? Porque a estrutura já é calculada como deformada e, portanto, temos uma certeza grande dos resultados finais e com isso encaixamos logo a encurvadura em nós fixos, o que vai dar uma grande poupança a nível de introdução dos elementos e de cálculo de dimensionamento dos elementos. A nível desta estrutura, a única situação que nos pode estar a faltar para calcular são as ligações. Nas ligações existem as ligações das placas de ancoragem, dos elementos do pilar metálico que estão unidos às sapatas, por exemplo. Vamos aqui às placas de ancoragem e fazer a introdução da placa. Podemos introduzir esta placa, ok? Podemos caracterizá-la até, identificar a sua espessura, identificar a sua distância à extremidade, ou fixar dimensões da placa se quiséssemos, é possível fixar dimensões para a placa. Mas eu vou só aqui introduzir aqui as placas na estrutura. O programa automaticamente calculou as placas para a aplicar para os elementos da estrutura. Ok. Podemos aqui visualizar, já lá estão aplicadas. Cá está. Esta placa de ancoragem é apenas agora uma simbologia apenas, não tem nenhuma renderização porque ainda não tem dimensões. Depois do cálculo é que aparecerá renderizada e com a sua verdadeira dimensão. Mas que possibilidades é que as placas têm? Podemos modificar esta placa em qualquer momento. Cá está. E podemos alterar aqui as suas dimensões, podemos fixar a distância dos bordos à extremidade, dos bordos do perfil à extremidade, podemos alterar também a espessura. Era possível também dizer que para capturar os dados de outra placa e copiar logo de outra placa para esta, caso tenhamos já feito uma definição de uma, copiar esta igual a outras. É possível também definir o posicionamento, pode não ser centrado, pode ser excêntrico, e então podemos pôr a placa excêntrica. O pilar pode ser também considerado um pilar com uma secção diferente do que aquela que está lá aplicada, se por algum motivo quisermos considerar essa situação. É possível também colocar reforços, por exemplo. Podemos aqui, por exemplo, colocar rigidificadores. Caso não resista, logo no cálculo, podemos depois ainda colocar rigidificadores numa direção, em ambas. Podemos aqui depois definir como é que queremos então fazer essa aplicação.
Isto em planta, cá está. É possível então, depois, se quisermos aplicar residificadores, fazer essa definição, caso não resista. E as ancoragens, podemos considerar então peças de ancoragem nos cantos, nas faces. Como é que queremos fazer então a consideração das placas de ancoragem? Podemos aqui escolher aqui as várias posições e em cada posição que se vê ali passar a vermelho, podemos identificar quantos varões queremos colocar naquele local. Portanto, é possível então fazer esta definição para as ancoragens a dimensionar. Portanto, isto pode ser um fator que depois seja calculado, ou seja, depois copiado para as restantes placas, e o próprio programa no cálculo das placas vai permitir então opções de cálculo de placas de ancoragem, vai permitir então dar opções gerais ou particulares, obviamente, e com isso fazer então a possibilidade de indicar, podemos alterar a largura, podemos alterar o comprimento, podemos alterar a espessura, qual é que é o máximo de espessura que eu autorizo, qual é que é o modo de crescimento da espessura, por exemplo, também meio centímetro. Podemos também fazer envolvente de placas, depois no final, ou seja, o próprio programa verificar quais é que são as placas que têm um comprimento ou largura similar e que se possam uniformizar, quais é que têm espessura similar e que se possa também uniformizar, comprimento e largura das ancoragens também similar para que se poder uniformizar, e a própria área das ancoragens, ou seja, se a área de ancoragem não for maior do que 3 cm², ou tanta percentagem, também fazer igual, ou seja, é uma forma de uniformizar os resultados finais com a realidade do cálculo que foi feito. As ancoragens podemos aqui caracterizá-las, por exemplo, qual é que é o diâmetro, por dentro de ferro de 12 até ferro, por exemplo, de 25 no máximo. E materiais a definir para o aço nevrado das peras e para o aço laminado da placa. Vamos então fazer OK. E está então caracterizado como é que ele vai calcular as placas de ancoragem. A nível das fundações que aqui temos, o programa vai calculá-las também de acordo com as suas opções. Opções estas que podem definir qual é que é o diâmetro mínimo e máximo autorizado para as armaduras, a separação mínima entre duas armaduras que o projetista pretende definir, se é necessário comprovar o desligamento e derramamento, qual é que é a tensão do terreno, no exercício dizia 0,30 MPa, se queremos fixar uma altura constante para as sapatas ou queremos que o programa ele próprio dimensione a altura e caso necessite também verifica as peras que vêm dos pilares se têm uma altura suficiente de sapata para fazer a amarração. Podemos também fazer sapatas piramidais, se assim for o caso. E podemos também definir tamanhos mínimos e máximos para as sapatas, em termos de tamanho em planta. Os lintéis podem ser também caracterizados, portanto, com a sua armadura nacional, mínimos e máximos, estribos também, e também como tamanho de secção, ou seja, a secção mais pequena que vai haver será de 30 cm por 30 cm, e vou pôr aqui que a máxima altura que possa haver será de 30 mais 40, 70 cm, ou seja, o incremento é a relação da base para a altura, quer dizer, se a base é de 30, a altura no máximo só pode ser de 70, que é a soma das duas. E então serão estes os parâmetros que o programa vai tomar para cálculo das fundações. Nesta estrutura, só nos falta aqui também definir ligações entre elementos. Por exemplo, vamos fazer aqui a ligação deste pilar com esta viga. Então, nesta ligação, geometria, ligações, vamos aplicar o T-Connect. A função do T-Connect é calcular ligações entre elementos. Selecionamos 2 elementos para esta ligação, por exemplo, e então o programa vai nos indicar quais as opções que tem disponíveis. Portanto, quais opções é que podem ser aplicadas para essa ligação. Por exemplo, geometria, ligação, definir modelo, daqui para aqui. Pronto. Neste caso ele não está a deixar fazer esta ligação, porque esta ligação aqui, temos aqui alguma situação particular. Vamos aqui verificar. Eu vou aqui nesta variável, modificar aqui a especificidade nessa variável que aqui está, vou pôr aqui como semi-perfil. Ok. Vamos verificar então agora. Geometria, ligações, definir modelo entre este elemento e este. Ok, cá está então. Então tenho aqui a ligação soldada. Por exemplo, posso fazer ligação soldada entre os elementos. Posso fazer também uma ligação aparafusada. Tenho aqui também este tipo de ligação. E depois os restantes T-Connects o que permitiriam fazer eram ligações entre perfis ocos ou perfis ocos quadrados, retangulares ou perfis circulares, ocos. Neste caso vamos optar por fazer uma ligação pilar-viga aparafusada com chapa de ligação. Aceitar. Os esforços vamos obtê-los diretamente da estrutura, portanto não é necessário estar a introduzi-los aqui manualmente. Era possível se quiséssemos para fazer uma ligação isolada, calcular uma ligação. Vamos passar para o passo seguinte.
a altura inferior excede a chapa de extremo, é verdade, vê-se aqui logo pela imagem que a chapa não está a contemplar a altura total da ligação, vamos alterar isso. Vamos verificar a altura, seja por exemplo uma altura de 700, não, 900, ok, sim, 900 já contemplou tudo. Agora temos aqui qual é que é a largura máxima, temos aqui qual é que é a espessura, temos aqui qual é que é a distância ao bordo superior da chapa, no topo, podia ser zero, se fosse o caso, se tivéssemos essa necessidade, o diâmetro dos furos e também o diâmetro nominal dos parafusos. Podemos também identificar aqui a classe dos parafusos, bem como a indicação se são parafusos pré-esforçados ou não. Agora, a nível de filas, estou a colocar uma fila por cima do banzo, está ali marcada a cor de rosa, uma fila por cima do banzo. Por baixo do banzo estou a colocar outra fila. Aqui no banzo inferior estamos a colocar um parafuso por cima e por baixo outro parafuso, mas obviamente não vou deixar isto tudo solto até cá abaixo. Então vou colocar aqui para baixo, por exemplo, 4 parafusos mais. E estes 4 parafusos que ponho aqui para baixo, vou pôr que a separação entre filas seja, por exemplo, de 50 mm. É pouco, vamos pôr aqui, por exemplo, 150 mm. Pronto. E assim já temos então um espaçamento mais adequado para aquilo que pretendemos. Aqui este parafuso é capaz de estar muito próximo, portanto eu se calhar vou fazer aqui a colocação de um valor mais pequeno, 145, para dar a folga para o último parafuso. 140. Pronto. Já temos um bocado de folga para o último. E agora, a distância dos parafusos ao eixo do pilar, também pode ser aqui controlada, portanto a distância da cada fiada ao eixo do perfil. Passar para o passo seguinte, se houver aqui alguma incorreção, o programa também avisaria que havia alguma geometria incorreta que não estivesse aqui adequada. As soldaduras a fazer também estão aqui caracterizadas, do banzo superior, do banzo inferior, da alma, dos banzos de cartela inferior. Podemos aqui então definir se é soldadura de ângulo, de penetração, se é feita em oficina, se é feita em obra e também qual é o tamanho da garganta da soldadura que é feita. Quando se pica numa soldadura, esta aparece sempre marcada a cor de rosa, portanto, quando se pica, marca a cor de rosa qual é que é a soldadura que se está a referir. No passo seguinte, ele informa-nos que não temos ainda os esforços calculados, vamos calcular a seguir, mas daria aqui depois o aproveitamento da secção. Vamos então terminar esta ligação. Ok? Está feita esta ligação aqui. Agora, esta ligação é repetível. Se esta ligação for repetível, podemos então mandar ao programa atribuí-la outra vez. Ou seja, podemos chegar aqui, ligações, atribuir, modificar e dizer ao programa que esta ligação podemos atribuir de duas formas. Ou manualmente agora a mais elementos, ou então podemos mandar atribuir a todas. E o programa iria procurar na estrutura onde é que haveria locais onde conseguiria fazer a aplicação dessa ligação. Okay? Eu poderei concordar ou não concordar com essa atribuição, mas o programa pode fazer esta definição. Ok, vamos sair. Portanto, o programa atribui esta ligação a toda uma série de novos tipos de locais que assim que se pretenda. Obviamente que se houver aqui geometria incorreta, para alguma delas que não seja aplicável, podemos também chegar aqui e eliminá-las. Portanto, e ficar só com aquelas que são consideradas como válidas. Cá estão elas. Ou seja, só ficaram as verdes e as cor de salmão. Vamos sair daqui, vamos ver. Cá estão, as cor de salmão e as verdes aqui, então, definidas. Agora, se quiséssemos apagar alguma delas adicional, também nas ligações podemos sempre atribuir e modificar. Portanto, é possível selecionar, até mesmo dentro de cada uma delas, eliminar alguma interior que aqui esteja. Portanto, alguma dentro daquele tipo de ligação, há vários locais e podemos depois apagar se quisermos. Neste caso, vou deixar ficar só os cor-de-rosa para ajustarmos este tipo de ligação. Vamos então avançar para o cálculo. Para calcular a estrutura, vamos fazer então um cálculo automático. Vamos definir o cálculo uma só vez, para que o programa não entre em modo recursivo de ele próprio tentar alterar as secções. E vamos calcular então os perfis, as placas, mas só os perfis metálicos em primeiro lugar. Perfis metálicos, fundações, só para vermos o que é que dá e depois se quisermos alterar alguma coisa não perdemos muito tempo com o nosso cálculo. Vamos então aceitar. Depois tento pedir o quarto, tanto o quarto e o quarto de comunicação.
Bom, penso que terminou então o cálculo. Vamos então avançar. Penso que já está também retomada a qualidade do som, do áudio. Bom, finalizou o cálculo e obviamente que não houve erro no cálculo dos esforços. As fundações, por acaso, também não tiveram nenhuma indicação. Os desenhos também não. A nível de ASA, temos aqui elementos que não estão ainda a comprovar. Vamos estudar então o que se passa. Bom, a estrutura está calculada. Pela primeira vez aparecem fundações no nosso cálculo. Verificamos que, como nós não introduzimos uma ação de vento simétrica, pusemos vento só numa direção em cada caso da estrutura, verifica-se que nas fundações, as fundações não estão simétricas por esse motivo. Aqui existe claramente um efeito de tração destes lintéis. Podemos comprovar se assim é. No menu de resultados gráficos, temos então o gráfico de esforços axiais. Portanto, seria expectável de ver, então, a vermelho, estamos a falar de compressões, azul, trações. E, portanto, verifica-se que existem trações ao longo deste perfil que está a funcionar como tirante. Portanto, estas trações que aqui ocorrem estão claramente aqui a fazer efeito nestas fachadas, também devido ao efeito do vento na estrutura. Vemos aqui também as ações vermelhas e azuis, ou seja, vermelhas de compressão, azuis de tração, na estrutura. Portanto, dá-nos para ter uma ideia de como é que a estrutura está logo a funcionar. Esta informação, eu vou pôr aqui a barra de ícones de gráficos, aqui no ecrã, para que esteja sempre aqui disponível. Vamos aqui ver, por exemplo, o gráfico de deslocamentos da estrutura. Esta estrutura está com uma deformação máxima de 0,69 centímetros, portanto 7 milímetros aproximadamente nas zonas vermelhas. Portanto, o que, para o vão em questão, até parece bastante aceitável. A escala deste grafismo, está aqui nas escalas, está exagerada em 200 vezes para se ver esta deformação deste modo. Se pusermos isto aqui, por exemplo, para metade para 100 vezes, ficará menos aparente esta deformação. Pronto, mas cá está então a indicação. Podes também, por exemplo, chamar aqui na função de geometria de plano, plano paralelo a XY. E, por exemplo, plano paralelo a XY, picar aqui no nó do córtex central. E podemos rebater esta vista. Cá está, a deformação. Podemos agora ver também os momentos fletores. Picamos aqui, momentos fletores, e podemos observar o andamento dos gráficos. Aqui, se calhar, a escala pode ser um pouco mais exagerada, no botão das escalas. Podemos pôr então uma escala dos momentos fletores, por exemplo, de 5 vezes. 5 cm por cada kN, para se ver melhor então os grafismos. Podemos também vir às opções de gráficos, Ctrl G, opções de gráficos, e, por exemplo, em vez de ver os valores permanentemente, pôr aqui só os valores máximos. Por valores máximos. E então, quando pedirmos aqui o gráfico de momentos fletores, aparecem os valores também lá identificados, os valores máximos de cada barra. Aqui vê-se os momentos fletores na base 0. Porquê? Porque pusemos um apoio simples nesta estrutura e daí temos os momentos zeros nos apoios. Portanto, são opções que podemos aqui ter nos grafismos, opções de gráficos, portanto, desenho permanente, ou, em alternativa, ver os valores nos próprios gráficos. São opções que se podem ter aqui. Podemos estar a ver os valores para uma hipótese em especial ou para uma envolvente de todas as cargas. Até agora estamos aqui com uma hipótese, só estamos a ver os valores para a ação permanente. Agora vamos ver os valores para a envolvente. Vamos ver, por exemplo, agora as deformações. Estamos aqui agora a ver já com os efeitos de vento aplicados. Temos 3,2 cm de deslocamentos X, Y e Z. Mas que nas opções de gráficos era possível também de filtrar. Podemos, por exemplo, ver só deslocamento vertical. Aceitar. E pedir outra vez o gráfico dos deslocamentos. Cá está. Só vertical temos 1,6. Portanto, pela envolvente. Portanto, nas opções, dá para escolher, então, se queremos ver por envolvente ou por alguma hipótese de ação em separado. Vamos ver, por exemplo, só com o vento 1 a atuar. Só pela hipótese de vento. Aceitar. Vamos ver aqui, então, o deslocamento. Só o vento tipo 1 a atuar. E ver se aqui o efeito está a fazer na estrutura. Portanto, é possível, então, fazer esta análise do comportamento que a estrutura tem da aplicação das várias ações. Isto também é visível também nos momentos fletores. Cá está, com o vento a atuar numa direção só. E
Podemos pôr aqui agora o deslocamento também nas direções todas. Estamos a ver só o vertical há pouco. Agora o deslocamento nas 3 direções. E vamos ligar aqui então os deslocamentos. Agora o deslocamento do vento nas 3 direções. Há pouco estávamos a limitar só o deslocamento a ver a vertical. Agora estamos a ver os deslocamentos já nas 3 direções, X, Y e Z, só para a ação de vento. Agora vamos pôr então nas opções em envolvente. E na envolvente vai mostrar todas as ações em simultâneo para a envolvente. Ok. Temos aqui os momentos seletores agora da envolvente todas as ações desenhados. Okay? Envolvente todas. Pronto. Agora, a nível de análise dos perfis metálicos, podemos também analisar os perfis metálicos por este gráfico. É o gráfico de tensões de aço. Este gráfico de tensões de aço mostra-nos por cores o aproveitamento dos perfis. E vê-se que estes perfis estão todos bem ou sobredimensionados, neste caso. A escala de cores funciona de azul escuro a azul claro. O azul escuro é mau aproveitamento. O azul claro é bom aproveitamento próximo de 100%. Amarelos, laranjas e vermelhos já é acima de 100%. Portanto, o ideal é estarmos sempre nos azuis claros, é o melhor aproveitamento que podemos ter para a estrutura. E vê-se que está muito azul escuro esta estrutura e vê-se que até o próprio limite de alcance estamos a quase 50% da resistência dos perfis. Portanto, a estrutura está aparentemente bastante sobredimensionada. Vamos ver agora globalmente toda a estrutura. Bom, toda a estrutura verifica-se que está bastante sobredimensionada a nível de tensões. Vê-se que não há assim praticamente grandes tensões na estrutura, exceto aqui umas madres que não estão a verificar. Porquê que as madres não estão a verificar? Não estão a verificar porque estamos a considerar estas madres da extremidade são as que não têm continuidade. Portanto, daí os momentos fletores vão baixar no apoio central e aumentar a meio vão, e daí está-se a ver claramente esse efeito. A diferença também é pouca, estamos a ver aqui pela escala que estamos a cerca de 10%, ou seja, não estamos muito longe do resultado ideal. Poderíamos pensar em considerar a articulação destas madres aqui. Era uma hipótese para tentar ver se conseguimos, de alguma forma, equilibrar mais aqui esse comportamento. Mas é uma questão que podemos aqui agora analisar. Outra solução de efeito que se pode aqui perceber é que pode este efeito estar aqui a acontecer pelo facto de serem as madres que recebem os tirantes. Se repararmos, estes tirantes vão concentrar-se ali na madre. Esta madre aqui é a madre mais forçada. Outra solução poderia passar por colocar um tubo ou um elemento de reforço naqueles sítios onde os contraventamentos vão descarregar, para que não seja na zona da madre que esteja a receber também esse esforço. Ou então até desfasar os contraventamentos com as madres. Também era outra opção também possível e viável. Mas estes são os avisos que aqui estão a nível de tensões a observar. Agora o programa indicava que havia erros. Vamos lá então verificar que erros são esses. No menu de cálculo, perfis metálicos, vamos listar os erros. Os erros que estão identificados estão aqui classificados. Problemas de encurvadura, problemas de impedimento de alma. Então temos aqui então os problemas aqui listados. Podemos então verificar, uma solução interessante é que os perfis L são perfis que estão a ter problemas de encurvadura. Vemos que são perfis de forma L. Então os perfis L, podemos aqui pôr a pescar, ver barra nó, são os perfis que estão indicados aqui como contraventamentos. Selecionei só apenas alguns deles, mas vamos lá ver. Isto são os contraventamentos são tirantes, elementos que trabalham só a tração. Como tal, eu não quero verificá-los em curvadura. Então podemos fazer uma associação. Esta estrutura, ela foi organizada por conjuntos, automaticamente, quando criamos a nave. Estes conjuntos criaram conjuntos para barras em pórticos, contraventamentos. Dá para ver então que peças pertencem a cada conjunto. Pomos aqui na lupa e dá para ver que peças pertencem a cada conjunto que foi feito. Deste modo, aquilo que podemos verificar é que podemos dar uma opção particular só ao conjunto dos contraventamentos, e nestes contraventamentos que aqui estão, não ser verificada em curvadura. Então como é que eu faria esta opção? Seria na caixa de opções, secções de aço, particulares, adicionar opções, escolhemos a opção em vez de ser por cotas, por pórtico ou por barras, por conjuntos, e vamos aqui procurar o conjunto dos contraventamentos. Então selecionamos e damos uma opção. Essa opção será de que, a nível de encurvadura, não é necessário verificar a encurvadura para estes elementos. A comprovação de flecha, também, se quisesse também desligá-la, não a posso desligar porque não há hipótese de não cumprir uma questão regulamentar, mas posso dizer ao programa para
verificá-la para esses elementos com um valor absurdo, ou seja, o valor de uma flecha de 999 mm é o valor limite que eu estou aqui a estabelecer, ou seja, ponho um valor enorme e, portanto, por certo, nunca teremos nenhum problema de flecha nestes elementos também. Ok. E então está atribuída esta opção. Quer perder o cálculo sim ou não? Eu posso, neste caso, até não vou dizer agora que não ainda, só para que... Vou perder o cálculo, disse que sim, para perder então o cálculo da estrutura. Vamos lá então agora verificar. Agora, existem aqui elementos que têm problemas de empenamento de alma. Este. Portanto, estes estão aqui assinalados, são elementos que têm este tipo de informação de erro. Este aqui é um erro de resistência. Portanto, temos aqui a informação de elementos que estão com problemas de resistência e empenamento de alma. Portanto, o empenamento de alma está a ocorrer essencialmente nos perfis de vigas Boyd que nós colocamos aqui. E os problemas de resistência estão naquelas madres que já tínhamos essa indicação que estavam com problemas de resistência assinalados. Portanto, o comportamento da estrutura estava bastante expectável. Que a nível das vigas Boyd era uma questão de se calhar alterar para uma viga que tivesse uma melhor rigidez da alma, para que não sofresse o empenamento da alma que está a sofrer. Aqui no caso dos tirantes havia a hipótese de ou desfasar os contraventamentos para não baterem exatamente no sítio do tirante, para que consiga distribuir a carga para o perfil e não diretamente para a zona do tirante, ou então pôr ali uns perfis de reforço na zona em que está aplicado o contraventamento. Era outra opção. Ou então até colocar mais contraventamentos para ter menos ação por cada um deles, menos esforço por cada um deles. Neste caso fiz só uma alteração das opções particulares, dando uma opção particular para os contraventamentos. Portanto, se eu fizer agora um cálculo automático, é normal que eles deixem de estar a fazer problemas de curvatura, porque foi desligada essa opção. A estrutura está calculada neste momento e podemos agora fazer a análise a nível da parte de ligações. Por exemplo, vamos calcular agora as placas de ancoragem e as ligações. Cálculo. Vamos fazer os restantes cálculos que faltavam, que era agora, por exemplo, as placas de ancoragem, as ligações e a tabela global de fabricação. Vamos lá ensaiar então estes. Muito bem, terminou. Temos aqui uma mensagem que nas placas de ancoragem nem todas verificaram. Vamos então já analisar essa situação. Pronto. Agora, como temos as ligações calculadas, cálculo automático. Okay. Vamos aqui verificar então agora os seus desenhos. Vamos aqui a resultados, aço, ligações, desenhar. Portanto, temos aqui então a representação das ligações que temos no nosso modelo. Temos as três vistas, a vista em alçado, a vista de frente e a vista de cima. E todas as vistas estão devidamente identificadas sobre as soldaduras. Está aqui a identificação das soldaduras que são aplicadas. Temos aqui, por exemplo, na vista de frente, a identificação das dimensões da placa, das soldaduras e dos parafusos. Cá está, as placas, chapas de extremo, etc. E depois temos aqui na vista de cima a vista da ligação nesta perspectiva. Cá está. Portanto, o programa faz um quadro de placas. Nas opções de desenhos de armaduras existe a opção de representar os desenhos de forma individual ou representá-los assim agrupados num quadro. É possível também estabelecer as relações entre as ligações e ordená-las pelo nome que elas tenham definido.
No caso das placas de ancoragem, vamos lá verificar então resultados. Resultados. Aço. Vamos tirar o modo 2D primeiro, para ser deste modo. Portanto, resultados. Aço. Quadro de placas. Portanto, cá estão as placas que foram criadas. As placas aparecem cotadas. Aqui a espessura E, a altura da ancoragem V. Portanto, está tudo aqui identificado com as suas letras. E aqui, então, cada uma delas identificada com a sua dimensão. Ao nível das vistas, temos também as vistas lateral, nas duas direções, e a vista de cima da placa. O programa faz logo automaticamente a homogeneização. Esta é a placa tipo 1, e são duas placas destas. Esta é a placa tipo 2, e é uma placa destas. E identifica cada pilar quem é que levou que tipo de placa. Também nos desenhos, pode lá sair identificado nos desenhos, na planta, por exemplo, resultados, desenhos, ver o plano das fundações, plano 0, na forma de desenho, é resultados de desenhos, e cá está então a placa desenhada. Nas opções é possível que saia lá também depois a definição das placas tipo 1, tipo 2, portanto, que placa é que foi aplicada em cada local. Okay? Placa tipo 2, portanto temos aqui essa identificação. Okay? Agora, a nível da parte dos erros que estavam a ser assinalados, como era nas placas, podemos vir aqui cálculo de perfis metálicos, placas de ancoragem, listar erros. E portanto temos aqui a informação. A altura da base, da sapata do muro, é insuficiente para fazer uma correta amarração dos elementos das placas. Então podemos observar daquelas que estão válidas, qual é que é a altura. Temos alturas de 40. Há aqui outras que têm alturas de 20, daí não conseguem 20 cm amarrar a placa. Ou seja, quer dizer que a sapata por si não precisava de mais altura, mas vamos ter de fazer uma sapata mais alta para garantir o critério depois de construção das placas de ancoragem, sua devida amarração ao elemento botão. Então vamos às fundações. Estabelecemos aqui que a altura das sapatas vamos pôr uma altura constante de 40 cm. Ok? E damos este critério. Recalculamos então as placas de ancoragem e as fundações. As sapatas, as placas, e agora os desenhos. Muito bem. Ainda algumas placas têm erros, mas já temos mais placas a comprovar. E portanto já aparecem aqui então pormenorizadas as placas. Se quiserem estudar uma placa, faz-se no menu de resultados gráficos de isovalores. Em isovalores podem, por exemplo, ativar esta opção de placas de ancoragem e podem, por exemplo, analisar tensões do aço, tensões de refletores, qualquer tipo de esforço, deslocamentos e rotações, por exemplo. Eu vou ver aqui a percentagem de aproveitamento desta placa. E cá está, então a placa está muito mal aproveitada. Estamos aqui quase 0% de aproveitamento. Estamos com pouco esforço para esta placa aqui que está em concreto. Vamos estudar outra. Esta aqui da extremidade tem um pouco mais, mas mesmo assim bastante sobredimensionadas. Estas placas podemos reduzir-lhes o tamanho, reduzir-lhes também a sua dimensão, a espessura, porque não é necessário tanta espessura de placa como aqui temos. Agora, a nível desta estrutura no geral, poderíamos agora também tirar a sua medição. Ou seja, a sua medição
medição, por exemplo, de perfis metálicos e poderíamos analisar quanto é que ela tem em pilares, em vigas, em diagonais, de quantidades de material. O programa faz um resumo total, pilares, vigas, diagonais, placas de ancoragem e totais, temos aqui 24 toneladas de aço para esta estrutura. E sabemos à partida que esta estrutura está sobredimensionada, porque já ouvimos no gráfico de tensões de perfis metálicos, em que realmente os perfis estavam sobredimensionados. Se quiséssemos, poderíamos então utilizar uma função que o programa tem aqui, que é a função de otimizar, que automaticamente otimizaria a estrutura. Neste caso aqui eu não tenho a função ativa, porque tenho de fazer primeiro a comprovação das metálicas, por causa daquela alteração que fizemos nas opções particulares. Portanto, vou só para finalizarmos aqui a explicação, fazer esse cálculo final, essa verificação final. Cálculo só dos perfis metálicos, neste momento, que é o que nos falta. Já tínhamos calculado e que alterámos por causa das opções particulares. Muito bem, finalizamos então o cálculo. Eu vou abrir uma cópia da estrutura, só para que se possa manter então este cálculo inicial e quisermos voltar aqui em qualquer momento. Portanto, esta é a nave W3, ok? Abrir cópia e vou então abrir uma cópia desta estrutura para deixar sempre o original intacto. Agora, qualquer alteração que eu faça, faço sobre a cópia e tenho sempre um backup do cálculo que foi feito. Vamos então ver. Portanto, esta estrutura tínhamos visto que tinha cerca de 24 toneladas. Podíamos agora recorrer aqui a funções automáticas de otimizar o dimensionamento dos perfis, retocar em curvadura, se fosse o caso, ou até de aumentar secções. Ou seja, retocar em curvadura permite-nos, em qualquer elemento, picar e alterar, portanto, os seus coeficientes de curvadura, recalcular, fazer a comprovação, portanto, e se quisermos fazer qualquer tipo de análise diferente para qualquer elemento em particular. De qualquer forma, nos perfis metálicos é possível também, então, como estava a dizer, de aumentar as secções caso elas não resistam, mas também é possível isto, otimizar. Este otimizar o que vai fazer é vai tentar reduzir e aumentar secções de acordo com o esforço que a estrutura tenha. Esta limitação desta função será de que, dentro de um conjunto, terá de fazer essa análise. Ou seja, quer dizer que se um conjunto tiver 20 peças, o programa terá de analisar das 20 peças qual é que será o caso mais favorável, porque vai ter de considerar essa situação igual por todos os conjuntos. Ou seja, um conjunto, estes conjuntos de elementos, têm de ter sempre a mesma secção. E quer dizer que se eu tenho aqui um cordão inferior com IPS 160, é porque de todos os casos que a estrutura tem, destes perfis que aqui estão contidos no seu interior, o 160 garante todos eles. Pronto, agora com esta alteração podemos ir medir e ver se ganhamos alguma situação com esta alteração. Há pouco tínhamos 24 toneladas, baixámos para 17 toneladas. Ou seja, poupámos cerca de quase 7 toneladas de aço com esta otimização. Ou seja, o nosso dimensionamento inicial estava sobredimensionado. Agora podemos então recalcular a estrutura com esta nova configuração e verificar se esta configuração está válida também. Ou seja, porque obviamente que ao reduzirmos agora os perfis, baixámos pesos, alterou-se a estrutura e, portanto, vamos fazer um novo cálculo para este novo ensaio. Seja, será um processo iterativo, mas que bastante convergente. Muito bem, neste momento a estrutura está terminada. Poderíamos preparar, como já fizemos noutros webinários desta série, memória descritiva. Poderíamos preparar composição de folhas automática para incluir dentro da composição os desenhos dos quadros pilares, das sapatas, dos planos de fundação, das fachadas que quiséssemos. Ou seja, era possível então agora preparar estes desenhos em folhas e as suas peças escritas justificativas também. Portanto, este exercício pretendia fazer então o estudo de uma nave industrial e neste estudo desta nave industrial abordarmos então os vários temas de iniciação, que seriam, portanto, a introdução da geometria, das ações, a definição de secções, o cálculo, análise de cálculo, erros, opções de cálculo e particulares,
e análise da estrutura a nível de comportamento gráfico e a nível também de funcionamento da estrutura em si. Esperamos que tenha sido um exercício interessante. Isto é um grau de iniciação. Sugerimos que acompanhem os próximos exercícios que vão ser feitos nesta série de webinários. Fica então agora aberta a sessão para perguntas, caso tenham alguma necessidade de esclarecimento dos temas explicados. A todos então, uma boa tarde.